Você está na TV São Carlos. O programa que você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. Hoje eu vou contar para vocês a parábola do barqueiro e do viajante. Havia um lindo lago de águas cristalinas e um viajante caminhava por ali. De repente ele percebeu que o seu destino estava do outro lado da margem. Olhou para procurar ajuda. Apareceu então um velho e simples barqueiro e disse ao viajante: "Precisa de ajuda, meu senhor?" O viajante falou: "Sim, o meu destino está do outro lado da margem. O senhor pode me levar até lá?" O barqueiro falou: "Sim, tem um simples barquinho, mas vou levá-lo sim. Entre, acomode-se." O viajante, ao entrar naquele simples barquinho, reparou que tinham 2 remos com algumas coisas escritas. Letras. Alguma palavra? Olhou com mais atenção e percebeu que em um dos remos estava escrito a palavra acreditar. No outro remo, a palavra agir. Intrigado, perguntou ao velho barqueiro: "Por que os seus remos têm as palavras acreditar e agir?" O barqueiro, então, percebendo a indagação do viajante, foi responder com atitudes. Pegou o remo, acreditar, remou, 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 e o barco não saiu do lugar. Pegou o outro remo, agir, do mesmo modo, remou, 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 e o barco deu voltas e não saiu do lugar. O viajante, então, intrigado, observou. O velho barqueiro pegou, então, os 2 remos e disse: "Vamos?" E remou, com o acreditar e com o agir juntos. Chegaram, então, ao outro lado da margem. Mas o viajante ainda ficou intrigado e perguntou: "O que significa isso?" O barqueiro, então, com toda a simplicidade, disse: "Senhor viajante, este porto se chama autoconfiança. Para nós conseguirmos aquilo que desejamos, aquilo que almejamos, é preciso simultaneamente remar com o acreditar e com o agir. Se não caminharmos juntos, acreditando e agindo, nós não chegaremos aos nossos destinos." Que isso nos sirva então de lição, para que nós reforcemos a nossa autoconfiança e possamos remar simultaneamente o acreditar e o agir, para que a gente possa alcançar os nossos desejos, anseios e os nossos objetivos. Quero mandar um beijo especial para minhas queridas Amanda e Jéssica, lá do Estúdio Belas, que me arrumam para todos os programas, fazem o meu cabelo e a minha make. Muito obrigada, queridas, um beijo grande.
na região nobre dos condomínios e a que mais se valoriza. Um ótimo investimento. É a sua família vivendo com segurança no condomínio fechado com mais opções de lazer da cidade. Residencial Villeneuve. O lugar onde você sempre quis viver, agora é possível. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação, RPS e Luxor Engenharia. Villeneuve. Um beijo especial também para você, Leidmar, minha manicure querida, que fez as minhas unhas com todo capricho, que eu adoro, tenho o maior carinho pelas minhas unhas. Obrigada, Leide, um beijo, querida. Você já reparou que muitas vezes, além das doenças físicas que nós temos, nós também trazemos algumas doenças emocionais? Quais são alguns problemas emocionais que nós vivenciamos e passamos por eles hoje? Será que estes problemas emocionais que nós vivemos têm alguma ligação com o nosso passado? Com a nossa infância? Com vivências anteriores? Você gostaria de saber e entender estes problemas emocionais e como você pode cuidar, tratar e viver melhor? A hipnose é algo ainda muito assustador? Ou é uma terapia significativa? O que é então hipnose? E a hipnoterapia, o que pode nos ajudar no tratamento de nossas emoções? Estes serão alguns assuntos tratados no nosso programa de hoje, que eu te convido a assistir conosco. Hoje é com muito prazer que eu recebo o Max Reis, psicanalista, hipnoterapeuta e diretor da Clínica Bem-Estar. Max, nós temos reparado que muitas pessoas sofrem hoje em dia, além das doenças físicas, doenças emocionais. Eu gostaria que você falasse para nós sobre isso e quais são essas doenças mais comuns. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos sim. Obrigado, Malu, pela oportunidade de estar aqui falando, né, sobre um assunto, um tema tão importante. E, bom, eu trabalho com saúde emocional. E aí na Clínica Bem-Estar, nós procuramos soluções para problemas emocionais. E dentro disso, nós recebemos pessoas que sempre têm alguma queixa de problema emocional. A princípio, né, o que é um problema emocional? Problemas emocionais são ansiedade, depressão, medo, insegurança, baixa autoestima, problemas de relacionamento, traumas do passado, tudo isso, e dentre outros, são problemas emocionais. E dentro de um processo de terapia, nós buscamos caminhos, ferramentas, algumas saídas para que esses problemas emocionais sejam resolvidos, melhorados, amenizados, para que a pessoa deixe de ter essas angústias, nesses sentidos, né? Então, problemas emocionais têm solução? Tem solução, com certeza, porque não nascemos com os problemas emocionais. Sim. Em algum momento da vida nós ou aprendemos, ou fomos condicionados, ou por traumas, né, aconteceram essas questões conosco. Tá. E aí, esses problemas que você enumerou como mais comuns que as pessoas têm, né? E hoje em dia a gente vê que depressão está no índice altíssimo. Sim, com certeza. E aí, dentro da clínica, das pessoas que nos procuram, os problemas mais recorrentes nós poderíamos elencar como ansiedade e depressão. São os mais comuns. São os mais comuns. A maioria das pessoas nos procuram geralmente por esses dois problemas. E é curioso que, segundo a OMS, existem alguns números que foram levantados
isso com data de final de 2017. Número de brasileiros com transtornos de ansiedade, existe um número que é 9,6% da população brasileira com transtorno de ansiedade. Muito alto. Muito alto. E o número de pessoas diagnosticadas com algum nível de depressão, nós temos um número que ele gira em torno de quase 6%. Quase 6% da população. E aí a OMS acrescenta dizendo que esse número ele aumenta cada vez mais. Porém, não é porque mais pessoas estão tendo transtornos de ansiedade ou estados de depressão. Não é unicamente por esse motivo. É pelo fato das pessoas estarem procurando tratamento. Como que a OMS sabe que essas pessoas estão ou com transtorno de ansiedade ou com estados de depressão? Pelos registros. Sim. Pelos registros. Sim. Então, mais pessoas estão procurando tratamento, solução para esses problemas. Então, a OMS tem diagnosticado esse número. E o fato das pessoas procurarem tratamento para isso é algo positivo. Positivo e importante. É importante. Exato. E esse índice, Max, existe uma faixa etária que apresente maior ou não? Ou... Não tem faixa etária, Malu, porque algo muito curioso que tem acontecido, crianças passando por estados de ansiedade, adolescentes, adultos, né, passando também por depressão, por causa das coisas que acontecem na vida, as decepções, os traumas. Então, é algo que existe uma faixa etária que ela é muito mais potencializada, que é 18, 40 anos. Então, é uma faixa muito grande. É uma faixa muito ampla de idade, mas a concentração está aí. Porém, não tem idade. Crianças apresentando transtornos de ansiedade, estados já de depressão na infância, na adolescência, e por aí vai. Faculdade, trabalho, relacionamento. E é isso que eu queria que a gente falasse um pouquinho. O porquê dessas doenças emocionais. O que normalmente causa essas doenças emocionais? Quais os fatores? Existem fatores mais significativos? Existe. Que disparam isso? Existe. A situação não é ter o problema emocional. Porque, veja bem, qualquer pessoa pode desenvolver uma ansiedade. Sim. Porque a correria do dia a dia, o emprego, já falamos a faculdade, então são coisas naturais da vida. Tá. Que em algum momento da vida nós vamos passar. Por exemplo, quando nós perdemos um ente querido, você vai passar por um luto, você vai passar por uma tristeza que vai durar um tempo. É uma espécie de uma depressão. Sim. Ok? Então, a situação não é o problema emocional em si, mas não saber lidar com as emoções. O não saber lidar com as emoções é esse problema emocional. E aí nós temos algumas pessoas que não têm habilidade, por exemplo, de ouvir um não, de lidar com frustrações, lidar com perdas, lidar com coisas difíceis da vida. Então, aí que começa a desenvolver os problemas emocionais. O problema emocional, ele deixa de ser simplesmente uma emoção. Todo mundo, em algum momento da vida, vai ficar angustiado, ou vai ficar triste, ou vai passar por um momento longo, deprimido. Sim. O problema não é ter problema. É lidar com ele, lidar com isso, para que isso não fique acompanhando você. Para que não vire algo patológico, não né? vire algo Porque patológico. todos os dias nós passamos, às vezes, por situações que podem nos deixar com a emoção da raiva aflorada, alguma situação nesse sentido, né? Ou um medo, ou uma angústia, isso todos os dias. Sim. Mas o fato é lidar com isso, lidar né? com essas e aí emoções. O não lidar com isso é o que você nos diz que causa aí a patologia, exatamente. Né? A depressão, por exemplo. Os traumas, os transtornos, o manter esses estados alterados das nossas emoções é o problema emocional, o manter desses estados. Então, um processo de terapia ele vem para aprender a lidar com as emoções, muitas vezes encarar uma situação, um trauma que aconteceu com uma outra visão, com uma outra perspectiva. Por quê? Porque é aí que essa emoção negativa perde o sentido.
deixa de existir, deixa de ser um problema, ok? É algo que daí eu passo a trabalhar, a entender. Exatamente, é um aprendizado, é uma visão diferente, é lidar melhor com o passado, presente, futuro. Tá, ótimo isso. E isso é importante a gente colocar, né? Eu Sim. acho, porque as pessoas acham que o fato de eu estar angustiada ou com medo, ou a perda mesmo de um ente querido, vivenciando um luto, ou até um luto por um relacionamento, por exemplo, né? Isso acontece muito, a gente vê muito essa situação, né? A pessoa acha que isso é a doença emocional, né? E não. Na verdade, tem algo por detrás disso. Exatamente, algo Perfeito. por detrás. Tem um causador. O causador disso, Exato. né? E essa descoberta desse causador, o que você nos diz, o que você aconselha as pessoas, então, que talvez estejam vivenciando neste momento alguma situação dessa? Ótimo. Primeiramente, é importantíssimo, deixa eu fazer um adendo antes de responder essa pergunta. Eu estou falando aqui que algumas situações da vida, elas geram os problemas emocionais. Porém, eu falei de situações emocionais. Até agora nós falamos de emoções, né? Que é a sua plaquinha, emoções. É o nosso programa, né? Porém, ótimo. Porém, pode também, Malu, existir situações físicas. Pode ser que a pessoa desenvolve um problema emocional e ela fala, Max, eu não tenho trauma. Eu não estou passando por essas coisas que você me disse, mas eu sinto os sintomas, ou do medo, ou da ansiedade. Ou uma tristeza profunda. Ou uma tristeza sem motivo, Malu. Por quê? Existe a questão física, o nosso fisiológico. A pessoa pode ter desenvolvido, Malu, por exemplo, um intestino inflamado, um intestino intoxicado, uma alteração no equilíbrio hormonal do organismo. Pode ter alguma glândula do seu corpo com funcionamento que não está adequado, ok? Pode ter um cérebro que não está funcionando perfeitamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Problemas físicos podem mexer na sua saúde emocional. Assim como o seu emocional abalado impacta diretamente a sua saúde física. É uma troca. O emocional ele é importante para o físico ele é muito importante para o emocional. Tá. Ok? Então a gente precisa se observar. Precisa se né? conhecer. Se conhecer. É isso que a gente tem dito em todos os nossos programas, né? A importância de nós conhecermos as nossas emoções, de conhecermos a nós mesmos, Exato. né? E aprendermos a lidar com isso. Eu acho que isso as pessoas precisam ser incentivadas a fazer. Né, Exato. Max? E respondendo, né, a pergunta e a dica para os telespectadores do programa, que procure verificar na sua vida. Tem uma dica que era muito fácil, Malu. A dica era muito fácil. Duas dicas. Você vai verificar se a sua saúde emocional está boa, se você sentir e perceber que você está no lugar que você gostaria de estar. E você também vai perceber que está tudo bem quando você está fazendo as coisas que você quer fazer. Então, é os dois elementos para ser feliz. Eu tenho que estar, Malu, no lugar que eu quero estar. Quantas pessoas estão em empregos que ele vai empurrado na segunda-feira a trabalhar, né? Então ele está em um lugar que ele não gostaria de estar. E às vezes ele está fazendo algo que não tem nada a ver com a essência dele, com a aptidão, com as habilidades. E aí começa a desenvolver, Malu, vários problemas emocionais. É aí que nasce a ansiedade. Mas eu percebo, Max, não sei se você vai concordar comigo, as pessoas têm medo dessa observação. Elas têm medo de admitir muitas vezes que elas estão sim no lugar errado, Sim. sentindo algo errado, fazendo algo errado. Eu acho que as pessoas elas estão com a tendência de ter medo da verdade. Você percebe isso também? Você sente isso? Percebo. As pessoas já têm, a princípio, como eu sou profissional da área de terapia, as pessoas têm ainda medo da terapia, o medo de falar sobre mim, expor as minhas fraquezas, expor as minhas fragilidades. Então, começa aí a resistência. O medo da mudança, o medo de admitir que eu tenho um problema. Todos nós temos problemas.
todos nós. E temos de alguma maneira que resolver. Temos problema no carro, vamos lá levar. Eu não tenho vergonha de levar o carro para consertar, né? Às vezes a gente tem que dar um tapa no visual, e eu não tenho medo de ir lá. Nem timidez de cortar o cabelo, comprar uma roupa nova, fazer alguma coisa para ficar bem. E por que com as emoções nós temos essa insegurança, essa resistência de se expor? Acontece algo muito interessante, que nós começamos a comparar. Nos comparar com as coisas que são oferecidas nas mídias sociais. E aí eu tenho uma realidade, eu tenho a minha vida, e aí eu começo a verificar no Instagram, no Facebook, vidas perfeitas. Corpos perfeitos, carros luxuosos, relacionamentos perfeitos. E eu falo, nossa, meu Deus, a minha vida não está legal. Está tudo errado comigo. Só que eu não posso contar para ninguém, senão vão achar que tem alguma coisa errada comigo. Tem essa síndrome hoje. Muito, muito. Da comparação. Sim. E aí você começa, você não. Aí essa pessoa começa a desenvolver uma baixa autoestima, uma insegurança, uma depressão. Algo muito íntimo, né, Max? Muito íntimo. E a pessoa começa a ficar muito fragilizada. Esse não é o mundo real. Esse mundo das redes sociais, da mídia. É um mundo onde tudo aparentemente está tudo bem. Lindo, maravilhoso, né? Mas não, perfeito. Quando não está, a gente também precisa ter essa coragem de dizer, eu não estou bem hoje. Exato. Né? E aí não é você contar para alguém que você não está bem, é ser sincero com você mesmo. Sim, com você mesmo. Eu ser sincero comigo mesmo. Isso é muito importante. Acho que essa fala sua foi extremamente significativa, Max, para a gente estar despertando isso, né? Para que as pessoas possam realmente fazer essa busca. Ótimo. A busca de conhecer a si, né? O autoconhecimento. E se não está bem, procurar essa ajuda, né, Max? Perfeito. Acho que é bastante importante isso. E é possível, Max, que alguns problemas emocionais tenham ligação com a nossa infância, com o nosso passado, com a nossa adolescência? Existe essa ligação de problemas emocionais com algo anterior? Existe diretamente. Malu, eu trabalho na Clínica Bem-Estar basicamente com duas ferramentas. Eu trabalho com a psicanálise, que a psicanálise é a busca no passado pelas origens dos problemas emocionais. É ir lá na raiz do problema. A busca, repete, por favor. A psicanálise é uma busca no passado das origens dos problemas emocionais. Então, é a teoria de Freud. Sim. Freud, ele já falava, já afirmava que 90% dos nossos problemas vêm da infância. 90% dos problemas estão enraizados. Por quê? O momento da infância é um momento de grandes mudanças. A infância é onde nós aprendemos o quê? Tudo. É um momento de mudanças, é um momento de fases, de conhecer o mundo, conhecer as pessoas, conhecer as emoções. Então, torna-se um período muito frágil, muito delicado para aquela pessoa, para aquele ser humano, aquela criança. Então, é ali que existe um grande risco de gravar traumas, ou seja, os problemas emocionais. Então, por exemplo, o que eu quero dizer? A pessoa que vai até na Clínica Bem-Estar buscando soluções, por exemplo, para um transtorno de ansiedade, eu diria que o transtorno de ansiedade não é o problema. É o sintoma do problema. É como ela percebe o problema. Onde gerou essa ansiedade pode estar lá no passado. Olha um exemplo de como nós poderíamos aprender uma ansiedade no passado, na infância. Separação dos pais. Bom, Malu, a separação dos pais é um grande exemplo para entender que uma ansiedade nasceu na infância. Veja bem, uma criança que passa pela separação dos pais começa a desenvolver uma preocupação com o futuro, que é a ansiedade em relação com quem eu vou ficar. Eu vou para a escola, meu pai vai vir me ver, eu vou ficar com a minha mãe, com meu pai. Olha nascendo aí uma ansiedade, uma preocupação, um medo do futuro, ok? Outros exemplos que vêm da infância. Uma criança que pode passar por uma família que tem brigas conjugais, brigas constantes. Essa criança não vai ter alegria, não vai ter felicidade. Então,
Diretamente, sim. Problemas emocionais têm grande chance de vir da infância. Eu acho que essa fala sua é importante até para que a gente possa observar, então, as nossas crianças de hoje. Exato. Né? Para que os pais possam observar as suas atitudes no ambiente familiar, observar as atitudes das crianças, né? Porque a gente, indiretamente, pais que, por exemplo, têm discussões familiares ou momentos de separação na frente da criança, ou algo até mais violento muitas vezes, estariam sendo os causadores de futuros adultos com problemas emocionais. Exato. Então a gente precisa observar isso, Muita atenção. Por quê? A criança, ela está em desenvolvimento. Sim. E aí, se nós entrarmos na teoria da psicanálise ou na teoria da mente, nós vamos perceber que nós temos duas mentes. Uma mente consciente, que sou eu, o Max, que toma as decisões, que faço tudo acontecer. Porém, eu também tenho, Malu, uma mente inconsciente. Que a minha mente inconsciente, ela tem a função de guardar toda a história da minha vida, o meu passado, todos os meus comportamentos, meus pensamentos, as minhas emoções. Então, a minha mente inconsciente, ela é responsável por guardar todo o conteúdo. E a criança, ela tem a mente consciente informação. Então, tudo que a criança adquire na infância torna-se verdade absoluta. Se o pai e a mãe orientam o filho, meu filho, parabéns, muito bem, incentiva a criança, sempre está positivando, essa criança vai guardar essa experiência. E o inverso é verdadeiro. Se o pai, a família ou o convívio está magoando, repreendendo, gerando baixa autoestima para aquela criança em formato de repreensão, a criança vai guardar tudo isso na mente inconsciente e isso vai fazer parte da personalidade dela. Excelente, Max. Excelente esse assunto. Vamos dar uma paradinha rápida para os nossos comerciais e a gente volta com este assunto. Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui na Pague Leve Cerealista. Chegando a época de Natal, quero lembrar vocês que nós temos toda a linha de frutas secas para Natal, castanhas. Vem aqui comprar com a gente tem qualidade e preço muito bacana. E você que está em dieta, sempre pode contar com a gente aqui. Temos farinhas para todos os tipos de dietas. Dieta sem glúten, dieta sem carboidratos e tudo mais. Vou dar alguns exemplos agora para vocês. Farinha de coco, que é excelente para dieta. Farinha de grão de bico. Xilitol, para qualquer tipo de dieta, o melhor tipo de adoçante que existe. Tanto para saúde quanto de sabor, é bem bacana. Colágeno hidrolisado, todo mundo que está fazendo dieta, está perdendo peso ou tem problema de articulação, é bacana tomar. Uma colherzinha de sopa por dia, vale a pena tomar colágeno. Farinha de trigo sarraceno, para dieta sem glúten, é bem legal, bem bacana, dá para fazer. A própria farinha sem glúten é legal, dá para fazer. Lembrando que nós temos todos os chás, cavalinha, hibisco, camomila, erva doce, toda essa linha de chá também. Chegou no fim de semana, hoje minha dieta acabou. Vou dar uma dica para vocês. Milho espanhol, vários sabores. Isso é muito gostoso para tomar com cerveja. É uma coisa não muito calórica que vale a pena tomar. Para sair da dieta é legal. Além de toda a linha de castanhas que nós temos. Experimentem, amêndoas defumadas. É show de bola, é muito bacana. Para tomar com uma cervejinha gelada no fim da tarde, vale a pena. Pague Leve Cerealista, Mercado Municipal Box 4445. Venha nos conhecer, venha comprar com a gente, venha fazer cotação agora para o seu Natal, para fazer uma festa, uma ceia bacana. Você que gosta de fazer panetone, a gente tem toda essa linha de fruta cristalizada, figo e tudo mais. Aceitamos todos os tipos de cartão.
assunto extremamente interessante e importante. Estávamos falando, Max, sobre a mente consciente e a mente inconsciente. Muito bem. Esses modelos da mente, entendemos que nós temos uma mente consciente, entendemos também que nós temos uma mente inconsciente, o consciente e o inconsciente. Mente consciente sou eu, lúcido, que tomo decisões, que estou no controle tanto dos pensamentos, das emoções, né? É a mão no volante da vida. A mente inconsciente, ela guarda todo esse histórico de tudo que já aconteceu conosco. Tudo que já aconteceu ao longo da vida, todas as emoções estão na mente. E ela guarda mesmo. Guarda, Malu. Não adianta a gente fugir disso. Não apaga. Muitas porque pessoas... às vezes as pessoas falam, não, mas apagou da minha mente, apagou porque eu não lembro da minha infância. Isso é verdade. Eu lembro só quando eu tinha 10 anos. Muitas pessoas têm uma dificuldade imensa de lembrar. Exato. Né? Da infância dos 3 aninhos, dos 4 aninhos, mas não tem como fugir. Ela Não guarda tem. mesmo. Ela guarda, pode ser que você não lembre de eventos, de experiências do passado, da infância, mas ele está arquivado, guardadinho na mente inconsciente, tanto é que isso forma a sua personalidade. Isso forma o nosso jeito de ser, a forma que escolhemos as coisas, que decidimos, que lidamos com todo esse meio. Ok, então não tem como fugir. Ela existe. Não foge. Tá. Bom, continuando nessa questão de psicanálise, então esse processo de psicanálise que nós desenvolvemos na Clínica Bem-Estar, ela é sempre uma busca no passado. Entendemos um pouquinho que problemas emocionais, sim, estão muito enraizados no passado, né? Coisas que poderiam não fazer sentido nenhum, Malu, hoje, aqui agora, na fase adulta. Exemplos, primeiro dia de aula. Alguma situação vexatória que aconteceu na escola. Quantas crianças que, às vezes, respondem incorretamente uma pergunta para a professora, lá na infância, lá na escola. E os coleguinhas dão risada. E os coleguinhas dão risada, aquela pessoa desenvolve uma insegurança, uma timidez, uma baixa autoestima. Ou traumas, existem muitos traumas que ficam esquecidos na nossa mente, xixi na sala de aula. E aquela pessoa desenvolve uma fobia social, por exemplo. Olha que interessante. Exato. Outras situações que é desenvolvida também na infância, medos e fobias. Às vezes passou um medo bobinho de criança, de brincar na piscina e afogar, a mãe vai lá e tira. Foi coisa de 3 segundos. Desenvolveu uma fobia de água. Escuro, inseto, lugar fechado, várias situações que estão lá na infância. Pode ser que hoje, aqui agora, não faça o menor sentido, porém aquele é o causador inicial do problema, do trauma. E muitas pessoas têm, né? Muitas pessoas. Eu tenho medo de insetos, por exemplo, mas eu não sei por quê. Ou não gosto de ficar em lugares aglomerados, também não sabe explicar. Então, pode ser que essa explicação esteja lá, lá na infância. Sobre medo, eu procuro dizer que tem 3 tipos de medo. Existe o medo instintivo, que já nasceu em você, esse você não aprendeu. Esse é o medo que está no seu cérebro reptiliano. Ele já nasceu com você. Medo instintivo. Medo de altura, medo de barulho, medo de alguns insetos ou animais, cobra, por exemplo. Já é um medo instintivo de ter medo. Bom, existe o medo que ele é aprendido. Às vezes a criança vê a mãe ter medo de barata, ela desenvolve medo de barata. Ou às vezes a mãe fala assim, ó, cuidado para atravessar a rua, cuidado para atravessar, é muito perigoso. A criança começa a desenvolver um medo disso, né? Mas é um medo normal, é um medo que não causa limitação, ok? Existe um terceiro medo que é a fobia, é um medo exagerado. Às vezes é um medo que ele não é real. Exemplo, eu tenho medo de escuro. O que o escuro vai fazer para mim? Não, Max, mas eu não encaro o escuro, é muito medo. E muitas pessoas têm. Então é um medo inconsciente, é um medo que não faz sentido, mas a pessoa sente realmente aquele medo. Sim, chora até, muitas vezes passa mal, né? Exato. Então, o medo instintivo, tudo bem, é para preservação. O medo aprendido também é para preservação. Você aprendeu esse medo, porque alguns medos, a maioria dos medos, nós não nascemos com eles. Nós aprendemos com o pai, com a mãe, com a TV, ou é desenvolvido pelo meio social que você convive. Agora, essa fobia,
que geralmente ela está relacionada por algum trauma. O indivíduo, a pessoa passou por alguma experiência traumática que envolve medo e aquele medo ele ficou exagerado. Aí sim precisa ser observado. Precisa ser observado que geralmente ela pode causar limitação. Eu já atendi pessoas que tinham medo de elevador, fobia, não encarava elevador de forma alguma. Conheço pessoas que já subiram de degrau em escadas, em prédios, por exemplo, de 20, 30, 40 andares por não encarar o elevador. Então, perceba aqui, que mal que o elevador pode fazer, a não ser cair? Mas não vai cair. O que acontece raramente. Raramente não vai cair. Impossível. Existem outras pessoas que têm medo de avião. Qual que é a chance de um avião cair? É muito pequena. Inclusive, as pessoas que fazem esses estudos, né, elas afirmam que o acidente de veículo automotor é muito mais frequente do que o avião. E por que o medo do avião? Mas é um medo inconsciente. Pode ter trauma envolvido. Né? Então existem inúmeras fobias, não é, Max? Inúmeras. E inúmeras fobias relacionadas ao nosso inconsciente, a esta mente inconsciente. Exato. A mente inconsciente gravou aquela experiência negativa e ela guarda essa experiência e toda vez que você vai passar por alguma experiência, situação idêntica ou qualquer parecida com essa, é acionado aquele medo. Para uma preservação. E aí, quando essa fobia, esse medo, ele começa a gerar limitação na sua rotina, no seu trabalho, na sua vida, começa a ficar complicado. Porque tem determinadas fobias, Malu, que não impede você de viver... De tocar uma vida normal. Perfeito. Né? Por exemplo, eu tenho fobia de borboleta. Poxa, você raramente encontra-se com uma borboleta. Sim, Então esse problema ele não vai causar limitação para você. Mas existem outros problemas, outros medos que causam limitação. Na vida profissional, na vida sentimental, amorosa, relacionamento com pessoas. Às vezes desenvolver, né, fobia de pessoas, de público. Sim, a pessoa, às vezes, o trabalho dela exige que ela faça isso. Ou a faculdade, apresentar um trabalho, desenvolver algo ali para um público. Então, aí causa limitação. Precisa ser resolvido. Então, vamos observar, né? Vamos nos observar e reparar, né, se existem esses fatores, né, que estão apresentando fobias de pessoas, fobias de escuro, fobias de inseto. Preste atenção, olhe para si, procure ajuda, não é? Procure ajuda, vamos entender, porque isso pode estar gravado lá na tua mente inconsciente. Max, falando de mente inconsciente, me veio aqui para a gente comentar sobre a questão da hipnose. A hipnose. Exatamente. O que é a hipnose? O que a hipnoterapia pode nos ajudar, então, nestes casos e em todos os casos de nossos problemas emocionais? Muito bem. O diferencial da Clínica Bem-Estar é trabalhar com a hipnose clínica. Toda vez que eu toco nesse assunto, cria-se muita dúvida, cria-se muita polêmica, existe muito mito. Existem tabus, mitos em relação à hipnose. Ô Max, mas tem alguma coisa a ver com religião? Max, mas eu perco a consciência, eu não sei o que está acontecendo, eu perco o controle. Nada disso existe. Importante isso, né? A hipnose é um comportamento do nosso cérebro, um comportamento natural. Deixa eu perguntar para você, natural. Malu. Natural do cérebro, normal. Okay. Ou seja, eu estou querendo dizer que o cérebro já sabe entrar em hipnose. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já foi hipnotizada? Não. Nunca foi hipnotizada? Malu, você é hipnotizada? Se é algo natural, eu não sei, mas eu não fui hipnotizada. Você é hipnotizada propositalmente, todos os dias. Olha só. Veja bem, você vai descobrir isso. Veja bem. Vamos entender o que é a hipnose. Sim. Toda vez que eu falo de hipnose, eu estou falando de frequência cerebral. Ok. Por quê? Vamos lá. Malu, existe uma frequência cerebral para você estar acordada. Ou seja, o seu cérebro está em alta intensidade. Está alerta, ativa, prestando atenção em tudo, fazendo tudo acontecer. Então, o seu cérebro está em alta intensidade, você acordada, em estado de vigília. Quando você está dormindo, a sua frequência cerebral é diferente.
Diminui porque você não tem atividade, você está dormindo e descansando. O seu cérebro fica numa atividade muito baixa, ok? Quando nós estamos em hipnose, a nossa frequência cerebral é diferente. Por isso que nós chamamos que é um estado alterado de consciência. A hipnose é um estado alterado de consciência onde você não está completamente em vigília, não está nativa completamente, e nem no descanso, nem está dormindo. Ok? Você está numa frequência diferenciada. Quando você fica assim? Quando você está focada e concentrada. Perceba que você fica focada e concentrada, lendo um livro, assistindo TV, conversando com alguém, estudando. Então, são situações normais. Muitas situações. Muitas situações que eu estou focado. Assistindo a séries. Assistindo séries, assistindo TV, assistindo o programa Emoções da Malu. Né? Você está hipnotizado, mas é normal. Max, meu Deus, mas tem um problema em estar hipnotizado? Não, fica tranquilo, é normal isso acontecer. Então, tudo bem, já entendemos que hipnose é frequência cerebral. Ok. Por que nós ficamos hipnotizados, então? Por que muda a nossa frequência cerebral toda vez que estamos focados e concentrados? A sua mente, o nosso cérebro ele é inteligente, Malu. Ele nos coloca em hipnose para abrir o canal de comunicação. Para você realmente focar e se concentrar. Porque se eu não focar e se concentrar, Malu, eu vou prestar atenção no barulho que está lá fora, eu vou prestar atenção em todas as distrações que estão ao meu redor, e o meu cérebro, para focar e concentrar, ele sabe que ele tem que deixar todas as distrações estar ali e fixar. Ok? Então, ele nos coloca em hipnose dessa maneira. Muito interessante. Então, olha o exemplo. Eu estou na sala de aula, estou estudando, o professor está lá na frente. Eu estou focado e concentrado. Meu cérebro me coloca em hipnose para aumentar o foco e concentração e eu ouvir muito mais, ver muito mais, sentir, perceber e aprender. E lembrar de tudo isso. Isso é um processo natural, Max? Natural. Acontece naturalmente. A minha mente inteligente entende que eu preciso me concentrar. Exatamente. E ela muda a frequência do seu cérebro. Assim como quando eu estou assistindo, o que está muito comum hoje em dia são as séries. Isso. Né? E aí você pega as pessoas, os jovens, adultos, pessoas assistindo as séries e altamente concentrados ali. Sim, exatamente. Parece que não conseguem enxergar ou ouvir nada ao redor, né? Exato. Porque ele está hipnotizado, ou seja, focado e concentrado. Então percebe que é muito simples. Porque ele mandou uma mensagem para o cérebro dizendo, eu preciso me concentrar agora nisso. Perfeito. E é tão natural que é imperceptível. Não tem problema nenhum. Percebeu que hipnose é bem tranquilo? Sim. Hipnose é simples assim? Max, existe então só essa hipnose? Não, existem níveis de hipnose. Lembra que nós falamos acordado, frequência cerebral em alta intensidade, dormindo, hipnose. Se essa frequência cerebral está muito pertinho do acordado, Malu, chamamos de hipnose de nível leve. Se essa frequência cerebral ela desce para o nível intermediário, chamamos de hipnose média. Se esse nível de hipnose te causa um relaxamento perto de dormir, o que poderia ser de olhos fechados, relaxando o seu corpo, chamamos de hipnose profunda. Ok? Então, existem esses níveis de hipnose. Eu vou falar algumas dúvidas, alguns medos frequentes que as pessoas têm, mas não existe. Max, tem perigo de eu entrar em hipnose e não voltar mais? Você não vai para lugar nenhum. Você só vai fechar os seus olhos na clínica, né, num processo de terapia, vai fechar os olhos. Com um profissional preparado para isso. Com um profissional adequado, preparado para lidar com as emoções, com o conteúdo que a pessoa leva ali para a clínica. A pessoa fecha os olhos, senta numa poltrona bem confortável, relaxa e eu estou conversando com a pessoa. Simples assim. Você abre os olhos a hora que você quiser, você se mexe, se ajeita na poltrona, coça o nariz, interage comigo, você está completamente consciente. Ô Max, eu perco o controle, eu não sei o que está acontecendo dentro da hipnose? Não. Você está completamente consciente, você está no controle. Tanto é que eu estou conversando com a pessoa. Me fala mais sobre isso, me conta mais sobre essa idade da sua vida, me fala mais sobre esse problema. Então, dentro de toda essa dinâmica, nós vamos criando caminhos, soluções, nós vamos ressignificando todo esse conteúdo que a pessoa traz para a terapia. Outros medos, Malu? Outras dúvidas de hipnose? Tudo bem, Max, já entendi. Então eu estou consciente, estou no controle, então nós estamos conversando dentro da hipnose, dentro do processo de terapia, mas, Max, tem o risco
de, por exemplo, você pedir para me contar algo, algum segredo, alguma coisa que eu não gostaria de falar? Não, porque você fala, como numa conversa comum, você conta o que você quer me contar. Sim. Né? E aquilo que não tem nada a ver com a terapia ou não tem relação com o que você veio resolver, assim como você não contaria comigo numa simples conversa, você também está no controle, você não contaria dentro de hipnose. Então a hipnose é muito simples, ok? Porém, ela é riquíssima na capacidade de gerar alteração, mudanças no jeito de pensar, Malu, que é o nosso piloto automático, é a nossa... nossos hábitos, nossos condicionamentos. A hipnose também é um canal de comunicação aberta para mudar comportamento, mudar a percepção do passado, do presente, do futuro. Por isso que utilizamos a hipnose dentro de um processo de terapia. Então, para que a gente possa entender, então, qual o diferencial de uma simples terapia e da hipnoterapia? Perfeito. Uma terapia convencional, o terapeuta ele está de uma forma consciente conversando com você, procurando caminhos, conversacionalmente, utilizando algumas técnicas de forma conversacional, ok? Então, qual que é a diferença? Essa terapia convencional, conversacional. O que nós fazemos? Utilizamos toda essa terapia conversacional, porém, dentro de um estado de hipnose. E a hipnose, ela trabalha diretamente na mente inconsciente. Lembra da mente consciente que nós falamos agora há pouco? A hipnose trabalha diretamente na mente inconsciente. Ela abre, então. Ela expande essa Exatamente. minha disponibilidade, essa minha disposição. Eu acho que a palavra é essa mesmo, a gente pode dizer. Ela expande a minha disposição em falar. Em falar talvez, com você mesmo. Sim. Talvez coisas que na terapia convencional eu não tivesse tão disposta a dizer, talvez. Perfeito. Seria isso, mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso, adicionando que dentro da hipnose você consegue se lembrar muito mais das coisas. Memórias, Malu. Isso é um fator, então, bastante significativo. Então. Sim, memórias porque ela reprimidas. remete ao inconsciente, ela consegue e o que nos está levar. o que está no nosso inconsciente? O passado, a história de vida, as emoções. Então, a hipnose abre uma porta, um canal de comunicação para você expor as suas ideias, os seus medos, os seus traumas, os problemas. E aí, dentro de todo esse processo, essa dinâmica, existem memórias reprimidas por traumas, existem memórias muito distantes, que vêm da infância, ok? E existem coisas muito mais fáceis de entender, que talvez consciente conversando, eu pergunto para a pessoa, aonde está o seu problema? Ah, Max, eu acho que é no meu trabalho. E dentro da hipnose, ela consegue identificar muito mais fácil a origem, a raiz do problema. E, consequentemente, acaba sendo um tratamento mais rápido. Esse é o diferencial de utilizar a hipnose. Os resultados da terapia eles são mais breves e dinâmicos. Você percebe num tempo mais curto coisas diferentes. Você é muito mais disposta a perceber as mudanças. Né? Você abre o seu coração, sua alma, seus pensamentos para gerar mudança. Porque dentro de uma terapia, quem gera mudança é a própria pessoa. Então, utilizando a hipnose, há uma disposição muito maior, as coisas dentro da terapia fazem mais sentido. Muito bom esse assunto. Max, a Clínica Bem-Estar, como funciona? Qual o funcionamento da clínica? Vocês atendem qualquer faixa etária, inclusive para o tratamento da hipnose também? Fala um pouquinho pra gente sobre a clínica. Ok. Bom, nosso trabalho funciona da seguinte maneira. Então nós oferecemos a busca para soluções dos problemas emocionais e nesse meio as pessoas geralmente nos procuram por todos esses problemas emocionais e existem outras pessoas, Malu, que não têm esses problemas emocionais, porém querem desenvolver performance pessoal ou profissional. Como seria desenvolver? Falar melhor. Ótimo. Talvez melhorar o relacionamento com pessoas, falar em público, vencer uma timidez, é um desenvolvimento pessoal também. Lidar melhor com questões da faculdade, foco, concentração, estudar, lidar melhor com a dinâmica do trabalho. Então existe a busca para soluções de problemas emocionais e existe também pessoas que querem desenvolver melhor
dar um upgrade na performance pessoal e profissional? Bom, a primeira consulta ela é uma avaliação. Então a pessoa ela entra em contato com a clínica, nós fazemos um agendamento da primeira consulta. Essa primeira consulta nós entendemos o que a pessoa busca resolver, entendemos melhor o que está acontecendo ali com a pessoa, explicamos o método da terapia e eu vou falar para essa pessoa como que a psicanálise e a hipnose poderia ajudar a melhorar, resolver ou amenizar aquela situação. Ok? Bom, isso para qualquer faixa etária. Nós atendemos crianças a partir dos seus 7, 8 anos de idade até o idoso de 80 anos. Ok? Então, não tem limitação, não tem problema nenhum. A hipnose só traz benefícios positivos dentro da terapia, que são aquelas ferramentas de lidar com a mente inconsciente, abrir o canal de comunicação, fazer com que os resultados da terapia sejam breves, acelerados. Além de tudo isso, a hipnose por si só de realizar a hipnose com a pessoa, tem algumas alterações fisiológicas, que é muito bom para a pessoa. Por exemplo, de fazer uma técnica de hipnose com a pessoa, gera relaxamento muscular. Sabe aquela tensão do estresse? Sim. Gera o relaxamento para a pessoa. Regula a pressão arterial, regula o batimento cardíaco, melhora aquela respiração. Sabe aquela respiração apertada? Aquela respiração angustiada? Solta a respiração, fica muito mais livre respirar. Então tem todos esses benefícios para o corpo, fisiologicamente, mais a busca de soluções para a terapia. Ótimo, maravilhoso. Isso, esse tratamento e a questão do tempo, acho que é bom a gente colocar também, este tempo é de pessoa para pessoa, né, Max? Não existe um tempo limitado. Nós trabalhamos com uma técnica, a psicoterapia breve dinâmica, é um modelo de terapia que nós temos um número adequado para buscar a solução dos problemas emocionais. É como se nós tivéssemos uma meta, um objetivo para fazer isso acontecer. Para ok? Então, número. No mínimo 4 consultas, Malu. Pode chegar até no máximo 10 consultas, que é um tempo muito curto de terapia. Porque as pessoas buscam isso, né? Elas buscam a solução imediata dos seus problemas. Exato. Max, eu soube que você vai ter um grande evento agora no dia 16 de fevereiro. Um workshop sobre inteligência emocional. Sim. Gostaria que você falasse para nós sobre isso e nos fizesse um convite, inclusive, para participar. Muito bem. Você já está convidada para participar. Eu estarei lá, com certeza. Sua presença vai ser muito importante. Ficaremos felizes. Vou filmar, vou fazer uma selfie sobre este evento maravilhoso, muito importante. Malu, o treinamento é 16 de fevereiro. Inteligência emocional, o tema é Conhece a Ti Mesmo. Esse inteligência emocional, esse tema, ele é desenvolvido para buscar autoconhecimento, entender melhor das nossas emoções, buscar relacionamento, melhorar o relacionamento profissional, relacionamento com a família, com as pessoas. Então, autoconhecimento, conhecer o outro, desenvolver questões de liderança, desenvolver autoestima, desenvolver segurança de escolhas, de decisões, de gerenciamento emocional, além de falarmos das emoções e a saúde. O quanto que uma emoção impacta a minha saúde e o quanto que a minha saúde física pode impactar minhas emoções. Então é um treinamento de autoconhecimento, gerenciamento das emoções e desenvolver relacionamento e habilidade de comunicação. Maravilha, Max. Isso acontece então dia 16 de fevereiro. Qual o horário, Max? O treinamento é um sábado, das 9 da manhã às 18 horas. É um dia de workshop, treinamento com muito conteúdo. Você já está convidada. Obrigada. E o público, o seu público, que adora o seu programa, também está convidado. Ótimo, Max. Nós vamos colocar então as informações para as inscrições, o telefone para entrar em contato também. Nós vamos deixar isso disponível para todos os nossos telespectadores. Muito bem. Max, foi um prazer maravilhoso te receber aqui. Obrigado, Malu. Muito obrigada, viu, pela tua disposição em vir ao nosso programa. Obrigado. Com muito prazer a gente te recebe e estamos abertos para recebê-lo
mais outras inúmeras vezes, porque falar sobre emoções é muito importante. Importante. Né? Falamos sobre coisas interessantíssimas hoje aqui, desmistificamos o tabu sobre a hipnose, né? Vimos que é algo bastante significativo e importante para o tratamento de nossas emoções. Perfeito. Não é? E concluímos que o quão importante é que a gente possa se olhar, se conhecer, saber aquilo que realmente queremos e buscamos. Max, muito obrigada. Obrigado, Malu. Obrigada a todos vocês e continuem participando, enviando suas histórias, enviando seus questionamentos. Curtam a nossa página, o nosso Insta, Emoções com Malu Adib.